Bom, gente, nessa aula vamos continuar a conversar sobre segurados. Tá? Nós já vimos nas aulas passadas, não é, que os beneficiários da Previdência são os segurados e seus dependentes, que os segurados são obrigatórios e facultativos, sendo que os obrigatórios se dividem nessas 5 categorias que vocês veem aí no quadro: empregado, empregado doméstico, contribuinte individual, trabalhador avulso e segurado especial. No artigo 12 da Lei 8.213, se fala, tá, dos servidores amparados por regimes próprios, tá? Esses servidores amparados por regimes próprios, eles fazem parte dos excluídos da Previdência Social, no sentido de serem excluídos do regime geral. Então, assim, em alguns conteúdos de concurso aparece um item: trabalhadores excluídos do regime geral. Quem são eles? São os servidores amparados por regimes próprios, são aqueles que trabalham para organismos oficiais internacionais no exterior ou para a União no âmbito de organismos oficiais internacionais no exterior e têm regime próprio, são aqueles que trabalham aqui no Brasil para missões diplomáticas estrangeiras, repartições consulares estrangeiras e são amparados por regimes próprios dos países a que pertencem. Essas missões, essas repartições são excluídos do regime geral. Então, quando se fala em trabalhadores excluídos do regime geral, nós encontramos, dentre outras possibilidades, os servidores já amparados por regimes próprios. É disso que nos fala o artigo 12. Diz que o servidor civil, ocupante de cargo efetivo, ou o militar, tá, da União, Estados, Distrito Federal, municípios, bem como das respectivas autarquias e fundações, são excluídos do regime geral de previdência social, consubstanciado aí na Lei 8.213, desde que amparados por regime próprio de previdência social. Então, o servidor civil, ocupante de cargo efetivo, ou militar, em qualquer esfera da administração pública, tá? Eles são excluídos do regime geral de previdência, desde que amparados por regime próprio de previdência social, ok? Essa lei, no seu parágrafo 1º, diz que se esse servidor, tá, ao mesmo tempo em que ele exerce as atividades dele enquanto servidor, ele exerça uma outra atividade no âmbito do regime geral, relativamente a essa outra atividade, ele será segurado do regime geral. Por exemplo, servidor público efetivo, tá, do INSS, tá, é segurado do regime próprio, é protegido pelo regime próprio de previdência dos servidores federais. Só que esse servidor, ele dá aula numa faculdade particular. Esse indivíduo, no âmbito dessa atividade lá na faculdade particular, ele vai ser segurado do regime geral. Então, 2 atividades, uma enquanto servidor, outra no âmbito do regime geral. Então, ele pode ter regime próprio que o proteja enquanto servidor, mas no caso da outra atividade, a proteção será do regime geral. Então, é o que diz o parágrafo 1º. Caso o servidor ou militar venham a exercer concomitantemente uma ou mais atividades abrangidas pelo regime geral, eles vão se tornar segurados obrigatórios em relação a essas atividades no âmbito do regime geral, tá bom? Parágrafo 2º. Vamos lá. Esse parágrafo 2º trata daquele indivíduo que ele foi cedido para outra esfera da administração pública. Ele é servidor federal, mas ele foi, né, cedido para trabalhar na administração pública estadual, ou vice-versa, tá? Ou ele é do estado e foi para o município. Então, quando ele é cedido para trabalhar em outra esfera, e na sua origem, ele era servidor, e na sua origem, ele era amparado por regime próprio, tá? Ele é cedido para outra esfera
E se ele não tem proteção nessa outra esfera, ele continua protegido pelo regime próprio, tá, de previdência, tá, da origem, ok? Então vamos ler aqui e depois a gente comenta. Caso servidor ou militar, tá? Então servidor ou militar, amparados por regime próprio de previdência social, eles vão ser requisitados para trabalhar em outro órgão ou entidade cujo regime previdenciário não permita a filiação nessa condição. Permanecerão vinculados ao regime de origem, obedecidas às regras que cada ente estabeleça acerca de sua contribuição. Então, vamos dizer que um indivíduo, ele é servidor público federal e ele é requisitado para trabalhar no âmbito da administração pública estadual, tá? E lá, na administração pública estadual, não se permite que ele seja protegido pelo regime próprio estadual. Então, ele fica vinculado ao seu regime próprio dos servidores federais, que é o seu regime de origem, tá? O fato dele ser cedido não o desvincula necessariamente do seu regime de origem. Então, aqui o regulamento repete tudo que nós encontramos na lei, vamos checar. O servidor civil, ocupante de cargo efetivo, então servidor civil, ocupante de cargo efetivo ou militar da União, Estado, Distrito Federal ou município, bem como servidores das suas autarquias e fundações, né? Fundações públicas, são excluídos do regime geral de previdência social consubstanciado nesse regulamento, desde que amparados por regime próprio. Então, o servidor efetivo amparado por regime próprio é excluído do regime geral. Militar amparado por regime próprio é excluído do regime geral. Caso o servidor ou militar amparados por regime próprio de previdência sejam requisitados para outro órgão ou entidade cujo regime previdenciário não permita a filiação nessa condição, permanecerão vinculados ao regime de origem, obedecidas às regras que cada ente estabeleça acerca de sua contribuição. Se o servidor ou militares vierem a exercer concomitantemente uma ou mais atividades abrangidas pelo regime geral, tornar-se-ão segurados obrigatórios em relação a essas atividades. Então, o indivíduo é servidor protegido por regime próprio, ele exerce uma segunda atividade, essa segunda atividade no âmbito do regime geral. Então, ele é servidor, tá? Ele é médico, tá? Tem regime próprio, tá? Fez um concurso para o Estado. Ele é médico do Estado, cargo efetivo. E ele exerce atividades no seu consultório. Né? Exercer atividade por conta própria é uma atividade no âmbito do regime geral. Então, como é que vai ser, né? Feito o enquadramento desse indivíduo, enquanto servidor público, ocupante de cargo efetivo, ele é protegido por regime próprio, enquanto o médico, lá no seu consultório, ele é protegido pelo regime geral na categoria de contribuinte individual. E no parágrafo 3º, nós temos que se entende por regime próprio de previdência aquele que assegura pelo menos as aposentadorias e a pensão por morte previstas no artigo 40 da Constituição. Então, isso aí é importante, não estava lá na lei, mas aqui aparece no regulamento, não é? Então, você pode verificar essas disposições sobre regimes próprios na Lei 9.717, que é uma lei de 98, na Lei 10.887, certo? Então, o que é um regime próprio? É aquele que assegura, pelo menos, as aposentadorias e a pensão por morte previstas no artigo 40 da Constituição Federal. Quem é que pode instituir regime próprio? A administração pública direta e a administração pública indireta, autarquias e fundações. Então, o governo federal, quando instituiu o seu regime próprio de previdência social, esse regime próprio, ele vai ter uma proteção que alcança os servidores federais, servidores efetivos da administração direta e também os servidores efetivos que estão em autarquias, que estão em fundações
mantidas pelo poder público, tá? Os militares da União têm também proteção de regime próprio, só que é um regime próprio diferente daquele, né, instituído para os servidores civis, servidores federais civis, tá? Então vamos lá, servidor que pode ter regime próprio é servidor efetivo ou servidor militar, tá? E no caso dos exclusivamente comissionados, dos contratados por prazo determinado para atender a excepcional interesse público, dos empregados públicos, esses serão protegidos do regime geral. E até um servidor efetivo ou um militar, quando não tem um regime próprio, serão protegidos do regime geral. Então, o servidor efetivo e militar com regime próprio, excluído do regime geral. Servidor efetivo e militar sem regime próprio, tá? São protegidos pelo regime geral, porque sem previdência não podem ficar. Bom, no âmbito federal, a União, ela pode ter mais de um regime próprio. Então, ela tem um regime próprio de previdência para os servidores efetivos, servidores civis, e outro para os militares. No âmbito, tá, dos outros entes, só pode-se ter um regime próprio de previdência. Um ente, um regime próprio, ok? Bom, o que nós temos ainda sobre o regime próprio que está aí? Ele tem que assegurar as aposentadorias do artigo 40, então, a aposentadoria por invalidez, por tempo de contribuição e idade, a aposentadoria por idade e, caso já, né, aprovada através de lei complementar, a aposentadoria especial. E lembrar também que o artigo 40 traz a aposentadoria compulsória. Então, seriam, né, as seguintes aposentadorias que devem ser garantidas pelo regime próprio. Invalidez, tá? As aposentadorias voluntárias, que são a aposentadoria por idade, por tempo de contribuição e idade. E temos ainda a aposentadoria compulsória. E ainda fica faltando a aposentadoria especial, que o ente só pode, né, garantir no seu regime próprio, desde que tenha sido aprovada lei complementar, ok? Vamos lá. E também tem que garantir pensão por morte para os dependentes. Se chega no município, ele tem lei criando regime próprio, onde lá estão garantidas para o servidor as aposentadorias do artigo 40, mas não existe garantia de pensão por morte para os dependentes, esse regime não vai ser considerado como regime próprio e os servidores daquela prefeitura serão todos protegidos pelo regime geral. Muito cuidado, regimes próprios têm que ser criados por lei e extintos por lei, tá? Então, no caso de municípios, como os municípios não entram na legislação concorrente, eles podem sim criar regimes próprios, mas quando eles criam regimes próprios, as regras, né, relativas aos regimes próprios são aquelas previstas nas normas gerais federais, porque o município ele não pode nem suplementar a norma geral federal, tá? Então ele tem que seguir lá a Lei 9.717, tá? A Lei 10.887, sem inventar moda, sem inventar regra no que diz respeito a direitos previdenciários, né, dos servidores. Vamos lá. Vamos agora conversar sobre segurado facultativo. O artigo 13, tá, da Lei 8.213 nos diz que é segurado facultativo o maior de 14 anos que se filiar ao regime geral de previdência social mediante contribuição, desde que não incluídos nas disposições do artigo 11, ou seja, desde que ele não seja um segurado obrigatório, tá? Então, vamos lá. Segurado facultativo é alguém que não exerce atividade laboral que o faça dele um, né, segurado obrigatório. Não exerce atividade remunerada que faça dele segurado obrigatório. A idade aqui tem essa interrogação, porque com a emenda 20, a idade mínima para filiação à Previdência também muda, tá? Né, a questão do limite de idade para exercer atividade laboral foi alterada, né, no caso do artigo 7º, nós temos uma alteração promovida pela emenda constitucional número 20.
Aí passamos a ter que a atividade laboral remunerada pode ser exercida a partir dos 16 anos, exceto no caso do segurado aprendiz, que poderia, né, trabalhar aí com 14 anos. Ora, se um segurado só é o segurado obrigatório a partir dos 16 anos, essa mesma idade vai ser aplicada ao segurado facultativo, ou seja, aquele que quer começar as contribuições só pode fazer isso a partir do momento em que completa 16 anos de idade. Então, essa idade aqui não vale para nós, tá? A que vai valer a que está no regulamento, porque aí sim estará de acordo com a alteração, tá? Que hoje consta da Constituição Federal, tá? No artigo 7º, onde nós temos que a idade mínima para o trabalho é de 16, idade mínima para o segurado obrigatório também vale para o segurado facultativo. Então, o regulamento da Previdência nos diz que é segurado facultativo o maior de 16 anos de idade que se filiar ao regime geral de previdência social mediante contribuição na forma do artigo 199, desde que não esteja exercendo atividade remunerada que o enquadre como segurado obrigatório da Previdência Social. Então, a gente vai ver mais adiante, eu acho que eu não coloquei aqui porque eu estou seguindo a lei e o regulamento, que a filiação de um facultativo, filiação de um segurado facultativo é um ato de vontade. A filiação dele é um ato volitivo, é um ato de vontade. Tá? Quem se filia como facultativo é porque quer fazer isso, não é obrigado a fazê-lo, é uma faculdade, tá, garantida na lei, que uma pessoa que não seja enquadrada como segurado obrigatório, que não seja amparada por regime próprio, caso queira, poderá contribuir como facultativa. Então, nós vamos ter o estudante, a dona de casa, tá? O desempregado, o estagiário e até também o presidiário. Hoje nós vamos já ver as possibilidades. Essa pessoa, tá? Ela se filia na hora que ela se inscreve. Então, para o facultativo, a filiação e a inscrição acontecem simultaneamente, ok? Então, na hora que o indivíduo se inscreve, ele se filia, mas ele tem que confirmar isso pagando aquela contribuição que está prevista no artigo 199. Então, a filiação e inscrição acontece ao mesmo tempo, desde que elas sejam confirmadas pelo pagamento da primeira contribuição sem atraso. Então, o facultativo ele pode contribuir com 20% sobre um valor por ele declarado, a gente diz que é 20% sobre salário de contribuição, mas sendo o salário de contribuição um valor por ele declarado entre um salário mínimo e o teto. Então, ele vai pagar os 20% ou ele vai pagar 11% ou 5% naquele sistema de inclusão previdenciária. Então, contribuição do facultativo, 20% sobre o salário de contribuição, que pode variar entre um salário mínimo e o teto, ou então 11% sobre um salário mínimo para os facultativos de baixa renda em geral e 5% sobre um salário mínimo quando esse segurado ou segurada facultativa for uma dona ou dono de casa. Daí, se comprovar, né, que a renda familiar mensal é até 2 salários mínimos e essa pessoa está inscrita no cadastro de benefícios sociais do governo, daí pode pagar 5% sobre um salário mínimo, ok? Vamos lá. Então, quem é que pode se filiar facultativamente? Entre outros, a palavrinha mágica, podem se filiar facultativamente à Previdência Social, entre outros, a dona de casa, o síndico do condomínio, quando não remunerado, o estudante, o brasileiro que acompanha cônjuge que presta serviço no exterior, aquele que deixou de ser segurado obrigatório da Previdência, a pessoa sai do seu emprego, fecha, né, a sua banquinha de revista, fecha o seu escritório, mas entende que quer continuar a pagar para contar tempo de contribuição, para contar carência, tá, para obtenção dos benefícios, pode fazer isso como segurado facultativo.
o membro do Conselho Tutelar, tá, de que trata o artigo 132 da Lei 8.069, quando não vinculado a qualquer regime de previdência social. O bolsista e o estagiário que prestam serviços de acordo com a lei, que não é mais essa aqui, tá? Nós vamos ver lá na instrução normativa. O bolsista que se dedique em tempo integral à pesquisa, né, curso de especialização, pós-graduação, mestrado ou doutorado no Brasil ou no exterior, desde que não esteja vinculado a qualquer regime de previdência social. Ok? Então, aqui são possibilidades, ainda vem mais no próximo quadro, olha aí. Podem se filiar facultativamente o presidiário que não exerce atividade remunerada, tá? Esse presidiário não exerce atividade remunerada, nem é vinculado a qualquer regime de previdência, pode contribuir como facultativo. O brasileiro residente no exterior, salvo se filiado a regime previdenciário de país com o qual o Brasil mantém acordo internacional. Então, vamos dizer que seja um brasileiro que vive nos Estados Unidos. O Brasil não tem acordo com os Estados Unidos para fins previdenciários. Então, esse brasileiro, mesmo que ele esteja trabalhando e até contribuindo para a Previdência Americana, tá? Ele jamais poderá aproveitar esse tempo para trazer, para juntar com o tempo de contribuição na Previdência Brasileira. Então, como ele está num país estrangeiro que não mantém acordo com o Brasil, esse brasileiro lá nos Estados Unidos pode contribuir como segurado facultativo sem problema algum, tá? E o número 11, que é bom para a prova, não é? Que é o segurado recolhido à prisão sob regime fechado ou semiaberto, que nessa condição preste serviços dentro ou fora da unidade penal a uma ou mais empresas, com ou sem intermediação da organização carcerária ou entidade afim, ou que exerce atividade artesanal por conta própria. Então, isso aqui tá, mudou a partir de 2009. O preso, quando ele exerce atividade remunerada e ele está em regime fechado ou semiaberto, ele vai, caso queira, contribuir como facultativo. Antes dessa alteração, esse preso era considerado contribuinte individual. Então, hoje não, minha gente. Hoje, esse preso que exerce atividade remunerada, seja por conta própria, seja, né, por conta de um convênio do presídio, ele será, caso queira, segurado facultativo. Como toda boa regra tem sua exceção, a gente diz o seguinte: o segurado facultativo ele não exerce atividade remunerada, porque se exercer atividade remunerada, se filia obrigatoriamente ao regime geral. Então, exerceu atividade remunerada é segurado obrigatório. Tá? Aqui, né, para ser facultativo, a gente não espera que essa pessoa exerça atividade remunerada, mas esta é uma exceção. Nós temos aqui segurado facultativo exercendo atividade remunerada, sim, é o caso aí desse presidiário. Esse aqui também, tá? Se a gente tem uma pessoa que trabalha no estrangeiro, mas é num país estrangeiro que não mantém acordo, né, para fins previdenciários com o Brasil, essa pessoa vai ser segurada facultativo caso queira, tá bom? Então, vamos aqui. Vamos dar uma olhada agora no artigo, né, 11, parágrafo 2º. Lembrando a vocês que é vedada a filiação ao regime geral de previdência na qualidade de facultativo de pessoa participante de regime próprio de previdência social. Então, se eu tenho um servidor já amparado por regime próprio, é proibido que esse servidor queira também pagar como facultativo contribuições para o regime geral para obter um outro benefício no âmbito do regime geral. Então, é vedada a filiação ao regime geral na qualidade de segurado facultativo de pessoa participante de regime próprio de previdência, salvo na hipótese de afastamento sem vencimento e desde que não permitida nessa condição contribuição ao respectivo regime. Então, vamos dizer que se trate de um servidor municipal, um servidor efetivo já amparado por regime próprio. Esse servidor,
ele pede uma licença sem vencimento, tá? Ele vai passar 2 anos afastado, tá? Do serviço público, ele está de licença sem vencimento. O regime próprio dele não permite que, enquanto ele estiver afastado sem vencimento, que ele possa contribuir para esse regime próprio. Então, nesses 2 anos, como ele não pode pagar a contribuição para o seu regime próprio, ele vai ficar sem proteção previdenciária. Então, esse aí, licenciado sem vencimento, que não pode pagar contribuições para o regime próprio, esse sim poderá contribuir como facultativo para o regime geral. E para que ele ia fazer isso? Por 2 motivos. Motivo 1, porque ele, ao contribuir, né, como segurado facultativo, ele vai ter proteção previdenciária do regime geral nesse período. E ele vai poder, né, no final dessa licença sem vencimento, pedir uma certidão de tempo de contribuição junto ao INSS para levar esse tempo lá para a prefeitura, tá, onde ele é servidor, e contar esse tempo de contribuição mediante a história da contagem recíproca, o mecanismo de contagem recíproca. Tá? Então, é vedada a filiação ao regime geral de previdência na condição de facultativo de um servidor já amparado por regime próprio, a não ser que esse servidor esteja de licença sem vencimento e, nesse período de licença sem vencimento, ele não pode pagar a contribuição para o regime próprio. A lei não permite, a lei do município ou do estado, não permite que ele contribua como facultativo para o regime próprio. Então, ele poderá contribuir para o regime geral, tá? Bom, a filiação na qualidade de facultativo representa ato volitivo, tá? É um ato de vontade, gerando efeito somente a partir da inscrição e do primeiro recolhimento, não podendo retroagir e não permitindo o pagamento de contribuições relativas a competências anteriores à data da inscrição, ressalvado o caso do recolhimento trimestral, que aí sim é permitido que o facultativo pague trimestralmente. Então, se ele vai, tá, ele é um indivíduo que vai contribuir sobre o salário mínimo, ele pode contribuir janeiro, fevereiro e março. No dia 15 de abril, ele se inscreveu em janeiro, mas ele vai, né, contribuir somente no dia 15 de abril. Isso não é recolhimento em atraso, porque ele está utilizando da prerrogativa legal de recolher a sua contribuição trimestralmente, tá? Então, vamos lá. Filiação do facultativo é um ato de vontade, é um ato volitivo. Gera efeito somente a partir da inscrição e do primeiro recolhimento, tá? Não podendo retroagir, né? Quem se inscreve como facultativo se filia nesse momento, paga a primeira contribuição relativa ao mês da inscrição, tem que pagar em dia para marcar esse momento como o momento do nascimento do vínculo com a Previdência, né? E daí não adianta dizer, mas eu sou estudante há 2 anos, eu não posso pagar esse passado. Não, facultativo não tem passado. Eu sou dona de casa, eu quero pagar, faz 5 anos que eu sou dona de casa, eu tenho até as provas que eu, né, sou dona de casa desde então. Pode pagar 5 anos anteriores à sua inscrição? Não, tá? Não pode retroagir contribuições. O único caso, né, permitido é assim, a dona de casa se inscreve em janeiro e paga a contribuição de janeiro, fevereiro e março no dia 15 de abril. Isso aí não é pagamento em atraso, isso aí não é retroagir contribuições, tá? Após a inscrição, tá, o segurado facultativo somente poderá recolher contribuições em atraso quando não tiver ocorrido perda da qualidade de segurado, conforme disposto no inciso 6 do artigo 13. Existe um instituto no âmbito da legislação previdenciária que é a manutenção da qualidade segurado, onde a pessoa para de trabalhar, ou no caso do facultativo, para de contribuir por um período legalmente previsto e ainda continua protegido pela Previdência. No caso do facultativo, ele pode parar de contribuir, ficar 6 meses mantendo a qualidade segurado sem contribuir, tá? No 7º mês, ele tem que providenciar a contribuição relativa a esse 7º mês, senão ele perde a qualidade segurado, tá? Muito bem. Se ele não pagar em dia a contribuição do 7º mês, ele vai perder a qualidade segurada. Aí os atrasados
que ficaram, né, anteriores a esse momento, quando ele perde a qualidade, ele não poderá pagar mais, tá? Então, vamos dizer o seguinte, que ele, tá, ele parou de contribuir em janeiro de 2013, tá? Em janeiro de 2013 até junho de 2013, ele mantém a qualidade segurado, tá? No mês de julho de 2013, esse indivíduo tem que pagar a contribuição no prazo 15 de agosto de 2013. Se ele não fizer isso, tá, minha gente, ele vai perder a qualidade de segurado, tá certo? Ora, vamos dizer que ele não tinha pago junho de 2011. Se ele perder a qualidade de segurado, nem ele paga esses 6 meses que ele deixou de fazer a contribuição, nem ele pode pagar essa lacuna que ficou lá, porque ele esqueceu de pagar junho de 2011. Eu vou repetir essa explicação quando a gente estiver examinando a manutenção e perda da qualidade de segurado, tá certo? Então, né, a instrução normativa número 45, tá, de 2010, ela diz que podem filiar-se como facultativos os maiores de 16 anos, mediante contribuição, desde que não estejam exercendo atividade remunerada que os enquadre como segurados obrigatórios do regime geral, tá? Ou segurados obrigatórios do regime próprio. Na próxima aula, a gente vai ver essa instrução normativa e vai ver também, tá, os conceitos de empresa e de empregador doméstico, tá? Até lá, gente.